Pode aplaudir o Senhor mais uma vez, com toda a sua força, aleluia, glórias a Deus, aleluia, glória a Deus, que bom que você veio, que bom que você está aqui. Quero que você abra sua Bíblia em 2 Crônicas capítulo 29. Que bênção, Wagner Isabel voltou e trouxe mais gente, que alegria ver vocês, que alegria. 2 Crônicas capítulo 29, eu quero ler esse texto, irmãos. Eu estou assim hoje, eu vou dizer como um amigo meu, pastor Tarcio Júnior, falava, não sei se ainda ele fala, lá em Londres, quer dizer, agora nos Estados Unidos. Ele falava assim: estou com vontade de pregar. Ele falava assim, e eu estou com essa vontade de pregar esse texto hoje. Deus falou comigo, tenho muito para compartilhar com vocês. 2 Crônicas capítulo 29, nós vamos ler 11 versículos, do 1 ao 11, 2 Crônicas, capítulo 29, está no Antigo Testamento, é um dos livros de um grupo que a gente chama de livros históricos, contém a história de Israel e dos reis de Israel, da nação de Israel. Nós vamos ler esse texto, capítulo 29, diz assim, versículo 1, Ezequias tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abia e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi seu pai havia feito. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e os reparou. Trouxe os sacerdotes, os levitas, reuniu-os na praça leste e lhes disse: escutem, levitas, santifiquem agora a si mesmos e santifiquem a casa do Senhor Deus de seus pais. Tirem do santuário tudo que é impuro, porque os nossos pais foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus e o abandonaram. Desviaram seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe viraram as costas. Também fecharam os portões do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor veio sobre Judá e Jerusalém, e ele os transformou em objeto de espanto, de horror e de vaias, como vocês estão vendo com seus próprios olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e por isso os nossos filhos e as nossas filhas, e as nossas mulheres foram para o cativeiro. Agora estou resolvido, diga comigo, estou resolvido. Agora estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que o furor da sua ira se afaste de nós. Meus filhos, não sejam negligentes, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele, para o servirem, para serem seus ministros e queimarem incenso. Nós te adoramos, Senhor, e nesta hora pedimos que teu Espírito Santo nos guie, nos inspire, e que possamos entender e decidir dentro da tua palavra. Creio, Senhor Deus, que tu já estás falando conosco, como já começou desde cedo. Nós te louvamos por isso. Venha, Senhor, com clareza, traga, Senhor, direção nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Tome seu assento. Aleluia. No livro de Jó tem um texto, não me lembro agora o endereço bem, depois posso achar para você, mas fala sobre isso, determinando tu algum negócio no teu coração, ser-te-á firme e a luz brilhará nos seus caminhos. Aqui está o Ezequias, resolvido. Mas no que ele estava resolvido? Ele estava resolvido em fazer aliança. Irmãos, é muito importante nós termos aliança. E glória a Deus pela sua vida, que você tem uma aliança com pessoas da sua casa, da sua família, mas você também tem uma aliança aqui nessa igreja, amém ou não amém? Você está junto comigo, amém? É bom que você está. Mas existe uma outra característica, tem uma outra classificação ou categoria de aliança. É a aliança com Deus. E essa faz toda a diferença. Aliança com Deus. Diz o texto: estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor. Aí ele passa uma informação interessante. Pois, para que o furor da sua ira se afaste de nós. Observe, irmãos.
Existe um texto bíblico que diz que Deus é amor, a essência dele é amor. E nós vemos no mundo que ele é tão, um mundo tão, falhou aqui o termo, o nome, mas tão aberto, tão liberal, um mundo tão liberal que trabalha somente uma característica desse Deus, o amor dele. Deus é amor, então eu posso fazer o que eu quiser. Não, Deus é amor, mas ele tem sentimentos como esse, de ira, quando o povo se afasta e peca de uma forma quanto mais intencional contra ele. E assim era o povo de Israel, assim estava o povo de Judá, pecando contra o Senhor, e Deus se irou. E agora o rei Ezequias está determinado a fazer o que é certo. Bendito é o homem e a mulher que coloca no seu coração: eu vou fazer o que é certo, amém? Resolvido a fazer o que é certo. Agora nós vamos ver aqui alguns atos, eu listei aqui 4 atos do rei Ezequias, do que ele fez. Está resolvido nesta aliança. O que ele fez? Do que ele estava determinado? Qual foi o comportamento? Quais foram as ações? Não basta apenas eu decidir, cada decisão tem que vir acompanhada de ação. E aí faz todo sentido, toda a diferença. Lembramos do alerta de Jesus, quando numa parábola ele diz, comparando aquele que ouve e pratica a palavra de Deus e o que não pratica. Aí ele diz assim, o que pratica é semelhante a um homem que constrói uma casa sobre a rocha. O que não pratica é semelhante a um homem que constrói a casa sobre a areia. Ouve e não pratica. Ouve e pratica. Tem uma diferença. Deus espera que eu e você sejamos pessoas que ouvem e pratica, coerente. A fé, a nossa fé, uma coerência entre o crer e viver. 4 atos. O primeiro ato, o texto diz, nós lemos aqui, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês do seu reinado, abriu os portões da casa do Senhor e os reparou. O rei anterior a ele, o rei Jotão, diz o texto que ele fez o que era bom, mas ele não entrou na casa do Senhor. Ele não abriu os portões. O que significa abrir os portões, abrir as portas do templo? A Bíblia diz que o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Então posso considerar que você abrir o seu coração é abrir as portas do templo, onde Deus quer se fazer presente, onde mais Deus quer reinar, não é na igreja, num espaço físico, onde mais Deus quer reinar é dentro do coração humano, dentro do seu coração. Tudo que Deus precisa é um coração vulnerável, um coração facilitador, um coração que é fácil para abrir a porta, e ele não vai entrar se você não abrir. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se abrir, entrarei, cearei com ele. Deus quer entrar, mas a decisão é minha. Eu preciso decidir, abrir e dar acesso. Eu preciso deixar claro para Deus que Ele tem acesso a tudo na minha vida. Acesso suficiente para influenciar, para me conduzir a uma reparação de danos. Tudo que Deus quer é dizer assim, ouvi de mim, Senhor, Tu tens a liberdade de entrar e transformar o ambiente. Não entrar apenas como visitante, não apenas entrar como alguém que vai entrar, passar uma noite e sair, mas alguém que vai entrar e fazer morada. Você pode dar um glória a Deus por isso? O rei Ezequias abriu as portas da casa do Senhor. O primeiro ato do reinado dele foi esse. Pense comigo. Olha, a primeira ação não foi uma ação política, mas foi uma ação espiritual. Vamos abrir o reinado para Deus. Alguém que está resolvido e determinado em fazer uma aliança com Deus. A primeira coisa é você abrir-se para o Senhor. Dizer, Senhor, tem acesso, entre e faça o que tu quer. E aí vem o segundo ato. O segundo ato, quando ele abre as portas, o versículo 4 ao 6, eu vou ler só o versículo 4. Trouxe os sacerdotes levitas, reuniu-os na praça leste e lhes disse, escutem levitas, santifiquem agora a si mesmos. Santifiquem a casa do Senhor, Deus de seus pais, e tirem do santuário tudo o que é impuro. O segundo ato do rei Ezequias
foi uma convocação para uma grande faxina espiritual. Você, como eu, talvez, você tem a sua escala de manutenção da sua casa. E que você, semanalmente, você varre, você limpa, você tira alguma poeira e coloca as coisas em ordem. Amém ou não amém? Amém? Amém, homens? Olha aí, ó, os homens têm que ajudar, gente. Que isso, totalmente. Alô, os homens aí dizer, eu lavo louça, eu ajudo, eu puxo o lençol da cama. E aí você faz aquilo que é um padrão para você viver razoável dentro da sua casa. Ter ela em ordem ali, minimamente. Né? O razoável tem que ter. Mas, aí está na sua programação de manutenção, o dia da limpeza geral. Tá ou não tá? E como é o dia da limpeza geral? Você afasta o sofá, você tira um móvel do lugar que você não costuma tirar, você tira o quadro, você pega a mesa, você às vezes até troca de lugar algum móvel. E você, quem sabe, se está tão animado e resoluto, vai até pintar a parede. Olha aí, mulher rindo, tem mulheres rindo aí, ó. É o dia da faxina geral, é essa faxina que eu estou falando. Não é uma faxina qualquer, não é apenas uma limpeza superficial, não é uma limpeza por debaixo dos panos, é uma limpeza criteriosa, é uma limpeza maior, é uma limpeza em que você envolve pessoas. O rei Ezequias envolveu pessoas. Tem horas que eu devo ser mais duro comigo mesmo. Tem horas que eu devo sentar e me julgar duramente e normalmente com o juiz à frente. Palavra de Deus. Porque só com seus critérios você às vezes alivia a sua barra. Não foi tão pecado assim. Eu só fofoquei. Não foi com fofoca, foi um comentário. Não, gente. Não, eu não xinguei. Eu só me irei e falei assim uma palavra. Não foi bem um xingamento. E a gente vai dando uma aliviada. Tem hora que a gente tem que sentar no espelho e falar assim: você vai ser julgado hoje, de acordo com a palavra de Deus. Vamos ver se tu vai passar. Abra a Bíblia. Efésios capítulo 4, Colossenses capítulo 3. Abre os textos da Bíblia que fala sobre o pecado. E você seja sincero e diga: Espírito Santo, me ajuda que hoje é dia de faxina geral. E faxina geral é conserto, é corrigir danos. E você vai procurando, você é criterioso, você é minucioso, você afasta seus pensamentos, você quer uma alma limpa. Bendito é o homem que quer uma faxina, daquelas que vai limpar tudo e deixar novinho em folha. Tudo que o Espírito Santo deseja é pessoas decididas dessa forma. Primeiro ato, abriu as portas e as reparou. O segundo ato, convocou uma grande faxina espiritual. Terceiro ato, versículo 20. Eu gosto dessa parte. Como disse esses capítulos 29, 30, 31, 32, é uma sugestão muito grande para você ler. Hoje nós vamos ler o livro de Zacarias, capítulo 1, dentro do nosso plano de leitura. Mas se sobrar um tempinho, quem sabe, são capítulos longos, mas é muito recomendável que você leia essa história. E no versículo 20, Ezequias ele restabelece o culto. O templo está a porta aberta, já está limpo. E agora? Vamos para o culto. Aí o texto diz assim, ó. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os chefes da cidade e subiu à casa do Senhor. Mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes, como oferta pelo pecado a favor do reino e do santuário de Judá. E ordenou aos filhos de Arão, aos sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Terceiro ato, ele levantou de madrugada. Isso significa se esforçou. Se esforçou. Ele não esperou o dia raiar. Ele era o rei. Qual a pressão que tinha sobre ele? Alguém falando, vamos embora, acorda. Não, foi espontâneo. Alguém que quer de verdade mudar de vida, se esforça. Tem que ter esforço. Eu quero mudar. Mas quais ações que você está fazendo para essa mudança? Sem esforço, acredite, não há mudanças. Só tem mudança se você determinar e se você for disciplinado, mas principalmente se você se esforçar. É por isso que nós ouvimos algumas pessoas falando assim, você tem que pagar o preço. De certa forma isso é verdade. É porque a gente sempre quer aliviar a nossa não, estou muito cansado. Não, vale a pena, irmãos.
Tem determinado tempo da nossa vida que a gente tem que dizer assim, vai valer a pena, eu vou me esforçar, eu estou vendo aqui o alvo, eu estou vendo aqui o objetivo final, eu estou vendo já o resultado. Porque às vezes a gente fala assim, não tenho forças, aí entrou no hábito da nossa mente. E aí toda vez que a gente estiver um pouco mais cansado, a gente sempre vai entrar, não tenho forças, eu não consigo. E entrou isso dentro da sua consciência. E eu preciso retomar a palavra de Deus nessa hora. E como Josué ouviu do Senhor, diretamente do Senhor, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, porque o Senhor é contigo. Quem sabe você precisa ouvir também do Senhor, não te enviei eu já estou te dando as condições necessárias. Pastor, mas eu não tenho todas as condições. Mas as mínimas condições você já tem, de você se levantar e se esforça um pouquinho. Deus quer trabalhar em seu favor, mas só vai trabalhar em seu favor se Ele vê pelo menos você se levantando. Pelo menos se levantando. Se levante, você tem que olhar para Deus. Deus, eu não consigo, mas eu vou tentar. Vou pelo menos ficar de pé. E quando você se põe de pé, irmãos, toda vez que Deus quer falar com o homem, muitas vezes tem esse texto nos profetas lá, põe de pé e eu falarei contigo. Lá em Efésios capítulo 3, eu acho que é o 3 ou 4 que diz, eu acho que é o 5, que diz, levanta-te, ó tu que dormes entre os mortos, e a luz, e Cristo resplandecerá sobre ti. Levanta-te. Quando João estava diante do Senhor Jesus, e ele caiu, porque ele não aguentou aquela visão lá em Apocalipse capítulo 1, a primeira coisa que o Senhor fez antes de falar qualquer assunto, foi tocar nele e colocar ele de pé. Deus quer ver você levantado, de pé, ativo, com um olhar dizendo assim, está muito ruim, mas eu vou começar de alguma forma, alguma coisa vai acontecer, algo vai mudar. O que ele fez? Levantou e o fez o quê? Reuniu chefes, aliás. Reuniu chefes da cidade. Ele exerceu o quê? A influência dele. Ele mobilizou pessoas influentes e envolveu todos que estavam em sua volta. Envolva pessoas. Comece a se levantar e comece a envolver pessoas. Preciso de ajuda nisso aqui. Pode contar com você? Você, quando se levanta, alguém vai se levantar. Sempre tem alguém que se levanta. Vai ter sempre alguém para se levantar contigo. Basta você se levantar. Quando eu me levantei, irmãos, e Deus falou para eu vir, eu gosto de contar. Eu vim. Eu me lembro do meu pastor, muito querido, com zelo da minha vida, falar assim, como vou te ver sozinho, andando sozinho nas ruas evangelizando? Eu falando algumas vezes sobre como Deus tinha me chamado, mas aquela informação eu guardei dentro de mim. E quando eu vim para cá, sabe como eu vim? Não estava sozinho, estava eu e o Arthur. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Estava sozinho nada. Arthur com 11 anos. Vamos embora, filho? Vamos, pai. Doido para experimentar uma experiência de evangelismo. Tem que botar seus filhos. As ações evangelísticas que tivemos aqui, levamos crianças. Uma bênção, as crianças saindo, dando folheto, quer botar na porta, quer falar com alguém. Uma bênção. Irmãozinho, o primeiro culto que fizemos, eu tinha no meu coração, eu vou me levantar e eu vou. E o primeiro culto, irmãos, nós tínhamos mais de 10 pessoas. Uma se converteu, 2 voltaram para Jesus e eu louvei a Deus por isso. Deus quer só que você se levante. Se levanta e Ele vai agir a teu favor. Se levanta e vai ter pessoas se levantando com você. Se levanta e alguém que está dormindo também, não vou ficar não, se levantou eu vou também. Levantou, eu vou e eu quero ir. Deus quer ver você em movimento. Deus quer ver você em pé. Deus quer ver você agindo. Deus quer ver você ativo. Deus quer ver você se movimentando pela madrugada. Faça como Ele. Se levante na madrugada. Se levante em algum momento. Gaste um tempo de mais preciosidade com Ele. Pastor, por onde eu começo? Eu não sei, mas levantar já é um grande começo. Levantar já é um grande começo. O primeiro ato abriu as portas e reparou. O segundo ato convocou uma grande faxina. O terceiro ato levantou-se de madrugada, reuniu os chefes da cidade. Quarto ato, Ezequias se tornou um rei influente, como no ato seguinte. Mas vou ler primeiro o versículo. Capítulo 30, versículo 1 diz assim.
Depois disto, disse o quê? Os chefes da cidade se levantaram e fizeram um culto extraordinário. Gente chegando de todo lugar, oferecendo sacrifício. Uma multidão chegando. E ele faz uma carta. Algumas cartas. Diz o texto assim, ó. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá. Escreveu também cartas para as tribos de Efraim e de Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Sabe o que aconteceu? Ninguém ficou de fora. Todo mundo olhou e falou, eu vou também, eu vou também. Sabe qual é o quarto ato? Ezequias se tornou não apenas influente, contagiante. Tem um livro escrito pelo pastor Bill Hybels, Cristão Contagiante, que inspirou dezenas de igrejas a trabalhar essa frase e a ideia de ser um cristão contagiante. E eu lembrei dessa frase. Ezequias se tornou contagiante. Todo Israel e Judá fizeram aliança e celebraram a Páscoa, e todos eles tiraram os altares. O texto diz assim, ó, dispuseram-se, tiraram os altares que havia em Jerusalém, também tiraram todos os altares do incenso e os lançaram no vale de Cebron. E você pensa assim, eu queria tanto que fulano da minha família, da minha casa, do meu vizinho se convertesse. Mas primeiro você tem que se levantar. Primeiro você, levante. E quando você se levanta, aí você envia cartas. Sabe quem envia cartas? Convidar, ser contagiante. Não convite hoje. Vamos embora hoje. Nem vai, nem convida. Mas fala diferente. Olha, Deus fala conosco. Deus me movimentou. Eu quero você também experimentando o que eu estou experimentando. Fui pregando há uns dias atrás lá na Igreja Batista de Olaria. Igreja Batista Central de Olaria. E ali eu conheci um jovem chamado Arthur. Viu? Um jovem chamado Arthur. E o Arthur veio contar o testemunho dele. Arthur não conhecia Jesus, mas não tinha se decidido por Jesus. E o Arthur soube que um amigo dele tinha se convertido e se batizou. Aí contou o testemunho. Pastor, a namorada falando, quando soube que um amigo tinha se batizado, no outro mês ele se batizou aqui na igreja. Amigo do Pedro. Você pode aplaudir o Senhor por isso? É contagiante. Não, também quero. Já tinha se convertido, estava ali na igreja, mas não se batizava. Quando soube que o Pedro se batizou, não, também quero. Aí se batizou, é amigo? Não, também quero. Contagiante. Nós precisamos ser pessoas que contagiam para as coisas boas. Contagiar o lado benéfico. Seja uma pessoa que seja referência de vida de oração, testemunho. Teve futebol dos homens. Eu não consegui participar, mas eu fui lá. Aí, no futebol, os homens ainda meio tímidos, né? Estavam lá. Aí, vamos começar como? Vamos apitar o jogo? Ele se levantou. Eu falei, meu Deus. Gente, antes daqui, vamos fazer uma roda. Chamou todo mundo para a roda. Nós vamos primeiro orar. Rapaz. Eu fiquei olhando assim de fora. E o pastor pode orar pelo menos pela gente? É, né, Fábio? Oi, Fábio? E o pastor pode orar? Posso. Aí dei as mãos e ele falou uma firmeza, uma convicção. Eu fiquei assim, contagiado. Foi o Tiago. Aplauda o Senhor pela vida do Tiago. Ali, ó. E levantou com a voz firme. O pessoal já ia para o futebol. Ele, não, peraí, gente. Falou assim mesmo. Primeiro aqui, vamos reunir, vamos dar as mãos. Com a voz de técnico de futebol. Sabe técnico de futebol? Então, meio que dando, vamos reunir aqui, dá a mão aqui, a gente primeiro, graças a Deus, não preciso falar muito, que aqui nós somos crentes e não tem xingamento, ninguém pegando ninguém, e se tiver falta é falta, não precisa de juiz, nós somos. Eu falei, rapaz, não foi, Jordão? Eu falei, pô, esse futebol é sério. E aí, para terminar, nós vamos ter aqui uma palavra de oração, pastor Hebe. Eu falei, rapaz, não tinha combinado nada, saiu espontâneo, contágio, eu saí contágio, eu deu vontade de ficar lá, Tiago. Eu não fiquei porque eu tinha um compromisso. Falei, poxa, na próxima eu quero. Seja contagiante. Contagie pessoas. Contagie pessoas com humor. Porque o contrário você também faz. Se você acordar todo dia reclamando da vida. Chato, que dia chato. Não aguento mais. Quero aposentadoria. Começou a trabalhar agora, gente. Já quer aposentadoria.
Com 23 anos já está pensando na aposentadoria. O que é isso? Agora acorde diferente. Acorde louvando, tomando cheiro de café. Uau, café. Lá em casa eu acordo assim. Também com 2 crianças para levantar, né? Tem que levantar já no ritmo. Vambora, gente, vambora. É a hora, tá chegando. Vai começar a mesa, já tá posta. Olha o cheiro do café. Vai contagiando. Chega no trabalho, dá um bom dia diferente. Sorriso no rosto. Bom dia. Ah, pensou? O crente, ele tem que contagiar. E alguém vai perceber e vai perguntar: você é diferente, né? Você é diferente. Aí vai perguntar: que diferença é essa? Aí você aproveita, ó. Jesus faz a diferença na minha vida. Sabe o que aconteceu? Esses são os 4 pontos dessa mensagem. Ele abriu as portas e as reparou. Ele convocou uma grande faxina espiritual. Levantou de madrugada e reuniu os chefes da cidade. Né? Se mobilizou, se esforçou e foi influente. E no 4º ato, ele foi contagiante. Sabe qual é o resultado? Eu vou ler 3 resultados para a gente encerrar. Capítulo 30, versículo 20 diz assim, ó: o Senhor ouviu a oração de Ezequias e sarou a alma do povo. Irmãos, sabe o que aconteceu? O povo estava tão empolgado, ele mandou 2 cartas para Efraim e Manassés. O movimento era imparável, uma festa gigantesca, todo mundo celebrando uma festa que ainda não tinha vivido em Israel desde os tempos antigos. E uma celebração enorme, e o povo chegando. Aí o Efraim e Manassés chegou, e aí falou assim: cadê a Páscoa? Vou tomar a Páscoa, vou cear. Sendo que antes de cear, tinha um ritual. Eles tinham que se purificar, tinham que trazer oferta pelos pecados. Não dava tempo. Eles chegaram sem se purificar. Já foram para a Páscoa. Não dá tempo não, vamos embora. Os sacerdotes eram poucos, levitas poucos. E agora? Aí eles começaram a cear a Páscoa. Começaram a participar da Páscoa sem se purificar. Quando os levitas e sacerdotes viram isso, meu Deus, quem vai resolver isso é o rei, vamos no rei. Rei, o povo chegou, não se purificou e já está comendo a Páscoa. E agora? O rei Ezequias falou assim: só tem uma solução. Vamos orar a Deus. E orou a Deus. Aí diz o texto que Deus sarou a alma do povo. Aleluia. Sabe qual é o resultado de alguém que é resolvido na aliança com Deus? Alguém decidido, alguém que resolveu se levantar. Sabe qual é o resultado? Alma sarada. Alma sarada, alma abençoada. Ouviu o Senhor a oração de Ezequias e sarou a alma do povo. No versículo 27 diz assim: então os sacerdotes e levitas se levantaram para abençoar o povo. Alma sarada e abençoada. Quantos querem ter alma sarada e abençoada? Deus tem isso para você. Sabe aquele cansaço inexplicável? Sabe aquela tristeza que insiste em ficar no seu coração? Sabe aqueles pesos da alma? Deus quer tirar isso de você. Mas Ele quer primeiro ver você resolvido numa aliança com Ele. Alma sarada. E no capítulo 31 já entra dizendo assim, ó: acabaram tudo isto. Páscoa, celebração, acabou. E agora? Todos os israelitas. Não era só os sacerdotes e levitas que tinham feito uma limpeza no templo. Agora todos os israelitas que se acharam ali saíram à cidade de Judá. O que eles foram fazer? A faxina geral. Saíram à cidade de Judá. Quebraram as estátuas, cortaram postes de ídolos, derrubaram os altares por todo Judá e Benjamim, também em Efraim e Manassés, até que tudo foi destruído. E tornaram todos os filhos de Israel para a sua casa, para a sua terra, para as suas cidades. Limpeza geral agora não era só no templo, era na cidade toda. Sabe qual é o resultado de alguém que faz uma aliança com Deus? Primeiro, alma sarada. Sabe qual é a segunda? Conta zerada. Zeraram a conta. Aí quer zerar a conta? Às vezes você está tão perturbado com tantas falhas do seu passado. Às vezes você carrega tanta culpa dentro de você que isso trava você a avançar no reino, no serviço, na obra, na casa do Senhor. Se sente sempre recuado. Não, eu não. Se soubesse da minha história, pastor, eu... Quando você resolve fazer aliança com Deus, a conta está zerada. Você está leve, você está confiante, você está avançando diferente. Conta zerada é graça de Deus presente na sua vida, dizendo assim: você não deve mais nada, nem a Deus. Se não deve a Deus, você não deve a ninguém. E por fim, versículo 31, versículo 21,
Esse é o texto o ponto mais alto dessa história toda. O ponto mais forte, o versículo mais forte que eu vejo. Em toda a obra que Ezequias realizou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar o seu Deus, ele o fez de todo o coração e foi bem-sucedido. Quem faz uma aliança com Deus, resolvido em fazer uma aliança com Deus, a história de Ezequias começou assim, ele resolvido em fazer uma aliança com o Senhor, os resultados, alma sarada e abençoada, conta zerada e por fim, uma história de respeito. Uma história de respeito. Uma história que quem vê assim, uau, fulano respeita fulano. Que mudança extraordinária tem na vida dele. Que acontece? Ele agora é uma pessoa que a palavra dele tem influência. É a palavra mais forte. Eu me lembro quando eu voltei para Jesus, em 1997, militar do quartel. Eu era da pá virada, era da ruaça, eu era das saídas. Não era casado, então saía todo final de semana, bebia. Tem uns amigos que falam assim, cara, tu não tem cara, tu tem cara de ser bonzinho, não tem cara de ex-nada. Eu falei, amém. Mas quando vim para Jesus, aí tinha uns amigos que saíam comigo. Quando eu chegava no alojamento lá, eu entrava, estavam conversando conversas tolas, conversas estranhas. Quando eu entrava, parou. O crente chegou. O crente chegou. Parou. Encerra a conversa. Porque o crente chegou. Toda vez que eu entrava, já era diferente. Eles me viam como uma pessoa do Senhor. Uma história de respeito estava sendo construída. E antes mesmo de eu sair do exército, eu deixei lá uma marca, uma imagem de alguém que caminha com Jesus. A sua vida é uma história, carrega uma história de respeito? Nas suas relações, nas suas conexões, no seu bairro, na sua rua, onde você mora, você tem uma história de respeito? Deus quer construir um legado, uma boa reputação. Deus quer que você tenha uma boa reputação. Jesus falou que não tem como esconder uma luz. Não tem como esconder, tem que estar no alto, tem que estar acesa. Só consegue fazer isso aquele que é resolvido em fazer uma aliança com o Senhor. Fique de pé em nome de Jesus. Quem é resolvido, determinado, resoluto, ele consegue fazer o quê? Abre as portas, dá acesso. Abrir portas é dar acesso a Deus entrar. O primeiro ato foi esse. Segundo ato, faz uma grande faxina espiritual. É quando você explora todos os cantos escuros da sua alma e expõe para o Senhor e diz, Deus, eu não quero viver isso. Não quero viver na mentira, não quero viver no engano, não quero viver na trapaça, não quero, isso tem que sair da minha vida. Terceiro ato, ele levantou de madrugada, se esforçou, tem que ter esforço, reuniu os chefes da cidade, ele foi influente, usou a sua influência. E o quarto ato, Ezequias foi contagiante. Quem estava do seu lado, quem ouvia Ezequias, recebeu cartas, todo Israel, todo o reino do sul, se reuniu com o rei Ezequias. Porque um homem resolveu se levantar. Uma pessoa. Deus quer ver você. Deus quer ver você resoluto. Deus quer ver você levantado, em pé. Você se levantou? Se você se levantou, se prepare. Porque o efeito é um efeito em cascata. Pessoas vão ser tocadas, alcançadas. Pessoas da sua família, da sua casa, do seu trabalho. Sabe o que vai acontecer? Deus vai alcançar gente que tem resistência ao evangelho. Gente que vive do seu lado. Gente que convive com você. Vai olhar para você diferente. Ah, irmãos, quando você se levantar, e se você se levantou e se resolveu fazer uma aliança com Deus, está aqui os 3 resultados: alma sarada, conta zerada e uma história de respeito. Feche seus olhos, eu quero orar com você nessa manhã. Ezequias deixa uma grande lição para nós. No primeiro ano e no primeiro mês,
Ou seja, a primeira ação dele, imediata ao governo, foi construir uma vida com Deus. Eu e você estamos construindo uma vida com Deus. Eu estou falando aqui para a maioria que já tem essa construção, mas talvez você esteja facilitando algo para que a porta esteja emperrada e Deus não entre para valer. Talvez tenha acessos que estão travados. Talvez a sua alma não foi curada ainda, porque a limpeza geral, a faxina que tinha que acontecer, que é trabalhosa, que é dolorosa, que exige de você uma honestidade, sendo honesto, eu pequei, isso não é certo, e dizer eu quero construir, eu quero essa limpeza geral. E aí você ainda não viu a sua alma sarada, você ainda não viu uma história de respeito sendo construída. Essa manhã é para você e Deus está falando contigo. Feche seus olhos. Não me interessa, você não precisa falar nada aqui comigo. Não estou pedindo para você confessar para mim, mas confesse para o Senhor agora. Essa manhã é uma manhã de você resolver coisas que apontem para a vida com Deus e que vai resultar na vida prática do dia a dia. Se resolva agora. Resolvido. Ezequias estava resolvido, determinado, decidido, alto grau de decisão. Não havia dúvidas, havia uma convicção na alma: é isso que eu quero, não quero nada mais senão uma aliança com o Senhor, sólida, uma aliança que vai fazer a diferença. Se você quer isso hoje, se você quer tornar essa aliança mais sólida, se você quer hoje dizer assim: eu vou resolver essa situação, chega, acabou. Não estou falando que você se desviou, mas estou falando que tem áreas que você precisa ser mais resolvido, e tem a ver com Deus. É agora, vem aqui ao altar e eu vou orar com você. Observe bem, é um convite para você apontar para o céu: estou resolvido. Então exige o mínimo de uma coragem. Vem aqui e diga: chega, acabou, a partir de agora vai ser diferente. Não vou facilitar, vou fazer uma limpeza geral. Tem a ver com o mundo espiritual, mas tem a ver com o mundo físico. Eu vou colocar coisas em ordem na minha vida. Acabou. Eu vou anotar pontos que estou fraquejando. Eu vou fazer um inventário e eu vou ser honesto nesse inventário. Estou fragilizado nessa área. Estou fracassando nas relações. Estou fracassando na vida financeira. Estou fracassando em tal ponto. É hoje. Vem cá. Vamos. Venha rápido. Quero orar. Deus falou contigo. Deus falou com você. Deus falou com você. Em nome de Jesus. É voz de Deus, não é minha. Venha, enquanto a gente estar aqui cantando essa música.